habita no seu coração, você precisa exercitar, compreender, viver pela fé. E essa é a vida extraordinária que Deus preparou para nós. Quem daqui já teve alguma experiência de exercer a sua fé e ver algum milagre de Deus na sua vida? Levanta a mão bem alto. Olha que coisa linda. Olha quanta gente orou, Deus fez. Pediu, recebeu. Bateu e a porta se abriu. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia. É o Deus que derrama nos nossos corações a fé bíblica, a fé do tipo de Deus. E o capítulo 11 fala dos vários exemplos de fé relatados no Antigo Testamento, bem como também no Novo Testamento. Nós vamos ler até o versículo 6. O texto sagrado diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Olha que coisa tremenda. A fé é um firme fundamento. Se você quer ter um fundamento, uma vida sólida, uma vida inabalável, você precisa de fé. É um firme fundamento. Assim como uma casa, ela não pode ser construída sobre areia, no meio do mato, do nada. Ela precisa ser construída sobre um alicerce forte, rochoso, colunas, vigas. A vida do cristão precisa ser fundamentada numa vida de fé. O firme fundamento dos que esperam. Olha só, irmãos, nem sempre acontece na hora que a gente quer. Às vezes vai ter que esperar. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Deus trabalha no kairos. A palavra kairos no grego significa tempo de Deus, tempo da oportunidade, tempo numa outra perspectiva eterna. E o nosso tempo, ele é cronológico, ele vem da palavra cronos. Segundos, minutos, horas, dias. É diferente do tempo de Deus. Deus interage no nosso tempo cronológico, mas Ele não está submisso ou sujeito ao nosso cronos, não. Ele tem o tempo dele. E é necessário que aqueles que exercem a fé aprendam a esperar em Deus. Amém? Fala comigo, eu preciso aprender a esperar em Deus. Quando nós falamos de esperar, também fala de esperança. Esperança é criar uma expectativa no nosso coração de que coisas maravilhosas, coisas boas, coisas oportunas, tremendas, Deus tem para cada um de nós. E tudo isso é alcançado mediante a fé. O texto sagrado continua dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Olha esse detalhe, irmão. Eu não preciso ver para crer. Eu preciso crer para ver. Fala comigo, eu não preciso ver para crer. Eu preciso crer para ver. Presta atenção, a fé, ela é anterior às coisas que se realizam na minha vida. Tem muita gente que fala assim, se o Senhor fizer isso, aí eu vou crer. Meu irmão, tu vai esperar sentado. Deus não submete a nossa vontade. É nós que nos submetemos à vontade dEle. É no tempo dEle, é no jeito dEle, é do modo de Deus. Você precisa primeiro crer, para depois ver. Fala comigo, eu preciso primeiro crer, para depois ver. É o que diz, a prova das coisas que se não veem. Versículo 2, porque por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Você quer dar um bom testemunho para as pessoas? Tenha fé, exerça fé,
creia de todo o coração, confie no Senhor, acredite, e você vai dar um testemunho fiel do que é ser um cristão. Versículo 3, pela fé entendemos, olha outra coisa que a fé traz, fala comigo, a fé promove entendimento, sim ou não? Um exemplo é os dízimos e as ofertas. Se você não entender o dízimo e a oferta, você não vai dar. Você não vai exercer a fé através da generosidade. Você vai dizer, não, para que fazer isso? Porque você não tem um entendimento. Sem entendimento, a sua fé com relação a finanças é nula. Por isso que tem muita gente que não dizima e não oferta, porque ainda não entendeu que é um privilégio para ele colaborar na obra de Deus. Tem muita gente que acha que é um privilégio para a obra de Deus, para a igreja ter ele. Irmão, está tudo errado. É um privilégio para você ser cooperador na obra de Deus. E eu sou o primeiro a botar um envelopinho aqui dentro, para ser exemplo para vocês. O primeiro a dizimar na conta da igreja todo mês sou eu. Porque se eu não acreditar naquilo que eu prego, naquilo que eu faço, está tudo errado. Amém? É um entendimento. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, versículo 3, foram criados. Quem é que criou o mundo? Deus. Através do quê? Da sua palavra. Olha só, a palavra de Deus, quando sai da tua boca, pode criar novos mundos, novas coisas. É o baraque de Deus. Haja, seja criado, aconteça. Quando a palavra de Deus sai da tua boca com fé no coração, Deus pode fazer. Amém, irmãos? Quem acredita nessas coisas? Se a palavra de Deus criou todo o universo, a palavra de Deus na nossa boca, com fé, pode criar novas realidades, novos mundos, novas coisas. Pode sim. Aquele cara que era um problema terrível, ninguém acreditava nele, você começa a liberar a palavra profética. Eu declaro que será um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Eu declaro que o meu filho vai ser uma bênção. Eu declaro que a minha filha vai ser uma mulher ungida do Senhor. Eu declaro que ele será um profeta nas mãos de Deus. Aquilo que ainda não é, através da palavra de fé, vai acontecer. Amém? Eu desde pequenininho ouvi os meus pais colocando as mãos sobre as nossas cabeças, dizendo, meus filhos serão uma bênção para o reino de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Até hoje, eles oram todos os dias, pelos 4 filhos e pelos 11 netos. Todos os dias, os 2 estão de joelhos dobrados, orando pela gente. Imagina um escudo de oração ao longo, no meu caso, 42 anos. De oração dos meus pais. Será que Deus ouve essa oração? Eu me lembro que dos 13 aos 17 anos eu desviei. Desviei porque eu ainda não tinha nascido de novo. Eu tinha nascido na igreja, mas quis dar uma flertada, uma experimentada do mundo sem Deus. E aí eu ia na igreja tal, para dar um agrado ali para os meus pais, mas fazia um monte de coisa errada lá fora, na época da adolescência. Mas o escudo de oração dos meus pais me trouxeram de volta para o reino de Deus. Eu me lembro que com 17 anos, Deus usou um homem extraordinário que liberou uma palavra profética sobre a minha vida, e eu nunca mais fui o mesmo depois daquela palavra de Deus. Aquela palavra chacoalhou com o meu coração. Eu tive a convicção de que eu era um pecador. Eu tive a convicção que eu precisava me aprumar com Deus, me alinhar com o céu, voltar-me para Deus,
E aí, meu irmão, nunca mais sair desse caminho glorioso de Deus. Pela fé entendemos, pela fé e pela palavra de Deus, os mundos foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, mas sim pela palavra de Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, no versículo 4, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha só, o exemplo de fé de Abel continua falando até os dias de hoje. Por quê? Porque Abel foi um homem de fé. Ele ofereceu o melhor dos seus rebanhos para Deus, e a Bíblia diz que o seu holocausto foi recebido como um aroma suave para Deus. Porque ele deu o melhor, ele não deu o pior, ele não deu o que sobra, ele não deu o dinheiro picolezeiro, não, ele deu o seu melhor, com o coração correto diante de Deus. Deus viu, leu aquele coração, recebeu o bom testemunho, foi declarado justo, e ainda que morreu pelo seu irmão Caim, até hoje nós conhecemos a história de Abel. Amém? Você quer ser falado até depois da sua morte? Tenha fé. Seja um homem de fé, uma mulher de fé, e mesmo que você morrer nessa terra, no sentido da vida terrena, o seu testemunho vai continuar no coração de todos aqueles que te conheceram. Eles vão dizer: ali se foi um homem de Deus. Ali se foi uma mulher de Deus, e agora já está junto do Senhor. Versículo 5, pela fé, Enoque, foi o homem que caminhou com Deus, foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. A pergunta é para nós que estamos aqui: temos agradado a Deus, irmãos? Temos caminhado com Deus? Será que Deus nos conhece? Será que nós conhecemos a Deus? Enoque, a Bíblia diz, só tem 3 pessoas que não experimentaram a morte. O primeiro deles foi Enoque. O segundo deles, Elias, que foi levado por uma carruagem de fogo. Não morreu fisicamente. E o terceiro, quem foi? Que ressuscitou dentre os mortos? Jesus. Fala comigo, Jesus ressuscitou, triunfou. É claro que Jesus, como homem, experimentou a morte aqui, mas ele ascendeu aos céus. Na verdade, a fala correta seria: somente 3 pessoas ascenderam aos céus. Essa é a fala correta. Enoque não morreu e ascendeu aos céus. Elias não morreu, foi levado por uma carruagem de fogo e ascendeu aos céus. Foi transladado. E Jesus morreu como homem, mas ressuscitou e ascendeu aos céus, foi levado para junto do Pai. Amém? Tudo isso por causa da fé. Será que nós temos vivido pela fé, irmão? Será que temos compreendido a fé? E por último, versículo 6, presta atenção. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar a quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Presta atenção, irmão. Deus só tem compromisso de abençoar quem busca a Ele. Fala comigo, Deus só tem compromisso de abençoar quem busca Ele.
Quem não busca Ele, Deus tem compromisso de abençoar? Não. Se Deus quiser, Ele pode fazer isso, e às vezes Ele faz, por graça e misericórdia. Mas Deus só tem compromisso, promessa, de abençoar aqueles que o buscam. E a pergunta é essa: temos buscado a Deus com intimidade, com intensidade, com diligência? Será que cremos que Deus existe e vivemos como que Deus existe? Ou você vive como se Deus não existisse? Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: é pela fé, meu irmão. Segura no ombro dele, se você está pertinho dele, segura no ombro dele e fala assim: é pela fé que você vai conquistar milagres de Deus na sua vida. Amém? As promessas de Deus estão disponíveis. São mais de 8.500 promessas para aqueles que têm fé. Outros dizem que tem até 13.000 promessas. Na verdade, é uma grande indagação. Ou é 8.500, alguns dizem 13.000 promessas de Deus para a minha vida, para todo aquele que crê. Então vamos conhecer quais são os 3 elementos da fé. Primeiro elemento é o conhecimento. Fala comigo, conhecimento. Nós falamos em entendimento. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Versículo 3 que nós lemos. Conhecimento, irmão. Se você não conhecer a Deus, você não tem como confiar em Deus. Como é que você vai confiar em alguém que você não conhece? A nossa fé é proporcional ao conhecimento. Precisamos conhecer a Deus. Precisamos ter uma percepção de Deus. Precisamos ter discernimento espiritual. Precisamos ter compreensão, sabedoria do alto na nossa vida. Conhecimento é o primeiro elemento da fé. Oséias 4:6. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento, entendimento. Por que muitas pessoas sofrem, gente, nessa vida? Porque falta conhecimento de Deus. Falta entendimento espiritual. Não era para você sofrer. Mas muitos sofrem por ignorância. E Satanás vai fazer de tudo para que você não leia a Bíblia, para que você não venha na igreja, para que você não escute as coisas de Deus, para que você não amadureça. Porque através da ignorância ele te escraviza, ele te manipula, ele te engana. Ele promove dor e sofrimento desnecessário por falta de conhecimento. Amém? O que eu preciso conhecer para exercer a minha fé? Primeira coisa, eu preciso conhecer a Jesus. Entregar a tua vida, o teu coração a Jesus, conhecer a pessoa de Jesus, porque é Ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, segundo Timóteo. A Bíblia diz: a não ser Jesus o homem. Ele é o mediador, Ele é a pessoa. Não é religião que faz a diferença. É uma pessoa bendita, a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Leia os 4 evangelhos, conheça a encarnação de Cristo, o nascimento dele, a sua vida, a sua obra, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus. A sua obra maravilhosa. Conheça Jesus, para que você coloque a sua fé em Jesus. Outra coisa que precisamos conhecer é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Conheça a vontade de Deus para você. A Bíblia diz que nós temos que transformar o nosso entendimento de tal forma, que é a metanoia, arrependimento, significa mudança de mente. Não nos moldarmos esse mundo, mas nos transformarmos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam conhecer
a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus nunca vai querer coisas ruins para você. Deus nunca vai querer uma coisa meia boca para você. Deus sempre quer o bom, o perfeito e o agradável para a sua vida. Amém? Faz assim com a mãozinha, bom, perfeito e agradável. Amém? Deus não dá a rapa da panela, aquilo que sobrou, aquilo que é o lixo, não. Deus dá o melhor para os seus filhos. Assim como nós, pais naturais, queremos dar sempre o melhor para os nossos filhos. Imagina Deus, que é perfeito, que é o Pai eterno, que é bondoso, benigno, misericordioso. Conheça a vontade de Deus e você vai ver um Deus que é bom, perfeito e agradável. Olha o que diz o salmista: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha que coisa linda, irmãos. Conhecimento. Outra coisa que precisamos conhecer, as suas promessas. Abra comigo, 2 Coríntios 1, 20. 2 Coríntios 1, 20. Será que as promessas de Deus são para nós? Olha o que diz o texto sagrado aqui. 2 Coríntios 1, 20. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele, ou seja, em Deus, o sim, e por ele, o amém, para a glória de Deus por nós. Então não adianta você ler a promessa e pensar com você: será que essa promessa é para mim? Olha lá a resposta: sim. Será que Deus quer fazer isso na minha casa? A resposta é sim. E mais uma resposta de Deus: amém. Você sabe o que significa a palavra amém? Assim seja. Toda promessa de Deus que você se agarrar, você tem da parte de Deus um sim e um amém. Ai, será que Deus quer que eu case? Por exemplo, se você é solteira e quer casar, a resposta de Deus é sim. Se você tem isso no seu coração, Deus tem isso para você. É sim. E a outra resposta de Deus, amém. Que assim seja. Louvado seja o nome do Senhor. Será que Deus quer que toda a minha família seja salva? Será, irmãos? Sim, e também? Quem pode dar glória a Deus? Se aproprie dessa palavra para a tua casa. A Bíblia diz em Atos 16, né? Se nós cremos, seremos salvos, nós e a nossa casa. Creia nisso, nele, ou seja, no próprio Deus, está o carimbo do sim, e também o amém. Glória a Deus. Então conheça as promessas de Deus. Outra coisa que temos que conhecer são as realidades espirituais e os princípios divinos. Você precisa ter entendimento espiritual. O mundo não é só isso que nós vemos. Existem demônios, existem anjos, existe Satanás, existe um mundo sem Deus, existe a nossa natureza pecaminosa, caída. Os três inimigos do crente: a carne, o mundo e Satanás e seus demônios. Nós vamos falar dia 28. O pastor Irã Góes vai estar conosco. Domingo de manhã, provavelmente ele vai falar sobre Satanás, sobre Lúcifer. Quem é Lúcifer? Quem é Satanás? Como é que ele age? Como é que ele opera? De onde ele veio? E domingo à noite, se eu fosse você, não perderia. Viria nos dois períodos. Ele vai falar sobre os demônios e os anjos. Satanás, os demônios e os anjos. Um estudo sobre o mundo espiritual das trevas. Não perca, dia 28, domingo de manhã às 9 horas, domingo à noite às 19 horas,
pastor Irã Góes vai estar falando conosco sobre isso. Então, conheça as realidades espirituais, conheça os princípios divinos, os princípios do reino de Deus que regem esse mundo criado pelo próprio Deus. Segundo elemento da fé, irmão, fala comigo. Segundo elemento da fé é a aceitação. Aceitação, fala comigo, aceitação. O que é isso, pastor? Além do conhecimento de Deus, da vontade de Deus, da pessoa de Jesus, das promessas de Deus, das realidades espirituais, você precisa aceitar aquilo que Deus diz na sua palavra. Aceita, meu irmão, que dói menos. A gente fala isso, né? Aceita que dói menos. E dói mesmo. Aceite a palavra de Deus na sua vida. Creia com o teu coração. Receba de todo o coração. Admita que Deus está certo. Aprove aquilo que Deus falou. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Isso é coisa linda demais. Igual aquela mulher do fluxo de sangue. Ela, antes de receber o milagre, ela creu. Ela aceitou que Jesus era o Messias prometido a Israel. E ela creu no seu coração e falava para ela mesma: se tão somente eu tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Antes dela receber a cura, o que aconteceu? Som. Aumenta um pouquinho. Está meio baixo. Antes da cura ser recebida, ela já aceitou o milagre no seu coração. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós temos que criar uma expectativa no nosso coração, daquilo que Deus vai fazer na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, nos nossos sonhos, nos nossos planos, nos nossos projetos. Sonhe, crie, fique grávido disso, dentro de você, no bom sentido, é claro. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Obrigado, querido. Faça isso. Pense grande, porque o teu Deus é grande. Seja um sonhador, porque o nosso Deus sonhou com você. Amém? E Ele realizou esse sonho. Olha que pessoa linda, maravilhosa está aqui. Eu mesmo sou um milagre, gente. Eu sou o quarto filho de 3 abortos naturais e espontâneos. Primeiro irmãozinho morreu no ventre. Segundo morreu no ventre. Terceiro morreu no ventre. O quarto, pastor Giovanni. Meu pai ficou tão emocionado que ele desmaiou no dia que eu nasci. Não sei se pela feiura, né? Brincadeira. Nasceu aquele menininho. Ah, brincadeira. Porquinho, né? Brincadeira. Vamos lá, gente. Voltando para cá. Então aceite que dói menos. Creia com o seu coração. Creia com a sua mente. Devemos aceitar a verdade de Deus no nosso coração. Jesus Cristo, a sua palavra. Devemos ter um coração aberto para a obra do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo fazer a obra na sua vida, irmão. Aceite. Creia. Admita, Deus está certo. Às vezes a gente tem que confrontar algumas situações com alguns irmãos, né? E a pessoa não aceita. Ela acha que ela está certa e Deus está errado. Já várias vezes para desmontar a pessoa, eu chego e falo assim: ah, irmão, então você está dizendo que você está certo e Deus está errado? Aí a pessoa: não, pastor, não foi bem assim que eu falei, papapá. Mas o que a Bíblia diz é isso aqui. E eu te digo uma coisa, meu irmão: Deus está certo, você está errado. Admita que você está errado, nós estamos errados, eu estou errado, nós estamos errados e que Deus está certo. Aceite isso, creia isso com todo o seu coração.
e você vai sofrer menos na sua vida. Devemos vencer a incredulidade e a dúvida. Irmãos, até eu que sou pastor, 23 anos de crente, vocês acham que eu não passo por setas de incredulidade, de dúvida, de medos, de angústia, às vezes de tristeza? Sim. Tem gente que pensa, né? Ah, meu Deus, pastor, será? Não. Irmão, o diabo lança setas de dúvida no meu coração, assim como no teu. Setas de incredulidade. Será que esse negócio de ser crente é verdade? Será que isso que você prega realmente é real? Será que esse Jesus realmente veio? Quem já ouviu essas coisas de Satanás? É o diabo querendo roubar a tua fé. Gera dúvida, gera incredulidade, te fazendo blasfemar contra Deus, te envolvendo ali no problema, na dificuldade, para você só olhar para o problema e esquecer que você tem um Deus que está acima dos seus problemas. Amém? Creia, aceite, creia que as promessas de Deus são para nós hoje, e que Deus é capaz. Fala comigo, Deus é capaz. Será que Deus é capaz de lidar com esse problema que eu estou vivendo hoje? Deus é capaz. Será que Deus é capaz de tirar a minha dor? Deus é capaz. Será que Deus é capaz de sarar a minha ferida? Deus anda com você por dentro da ferida para te sarar, para te restaurar. Será que eu posso ter consolo de Deus no momento de dificuldade? Sim, meu irmão. A Bíblia diz, da mesma maneira que nós somos consolados, lá no futuro, em breve, depois que nós vencemos a dor, as mazelas, as dificuldades, nós seremos um consolo de Deus para outras pessoas. Amém? Depois que você vencer a sua dificuldade, através da sua fé, que vai honrar a Deus, e o milagre vai chegar, o consolo vai chegar, a vitória vai chegar. Depois de vencido, você vai ser uma bênção na vida de outras pessoas. Amém? Irmãos, Deus é real. Mas não é porque a gente caminha com Deus que Satanás não vai querer lançar dúvida, incredulidade, engano e mentiras no nosso coração. Fique atento, vigie, tome cuidado. Tudo que é negativo vem do diabo. Tudo que é destrutivo vem do diabo. Tudo aquilo que te joga para baixo é do diabo. Fala comigo, negativo, destrutivo, me joga para baixo, é pessimista, é crítico exagerado, é do diabo. Você pode ter certeza que é do diabo. Veio direto do inferno para destruir a tua vida. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Tudo que é negativo, tudo que é destrutivo, tudo que é pessimista, tudo que, sabe, todas essas coisas que nos faz ver o mundo de forma nebulosa, cinzenta, terrível, veio direto do inferno. Rechace, diga não. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do cristão, ela é supra-circunstancial. Ela está acima das circunstâncias. Não depende do outro. Não depende de tudo vai bem. Não depende daquilo que está acontecendo ao meu redor. A fonte da minha alegria está acima das circunstâncias. É o nosso Deus. Fala comigo, a alegria do Senhor é a minha força. O salmista diz assim no Salmo, se eu não me engano, 37, ele diz assim, o Senhor é a força da minha vida.
Entenda isso, irmão, a força da tua vida é o Senhor. Não é você, não é a sua conta bancária, não é o número de bens que você tem. Não. A sua força é o Senhor. Aprenda isso logo. E por último, irmãos, terceiro elemento da fé é a apropriação. Fala comigo, apropriação. Fala tudo junto agora. Apropriação. Está aqui, ó. Apropriação. O que é isso? Tomar posse. Tome posse daquilo que Deus te deu. Você precisa primeiro conhecer, depois você precisa aceitar, e depois você precisa se apropriar. É a mesma coisa que a salvação. Você precisa conhecer o Salvador, conhecer e reconhecer que você é pecador. Você precisa aceitar que aquilo que Deus diz na sua palavra é a verdade, que você está errado e Deus está certo. E aí você precisa se apropriar da salvação que Jesus oferece de graça para a sua vida. Amém? Tome posse. Aqui onde a maioria dos crentes falham. Eles até conhecem, às vezes eles até aceitam no coração, mas na hora de tomar posse, falham. Não tomam posse. Receba Jesus em seu coração. Torne próprio aquilo que Deus te deu. Se a posse, aplique na sua vida. Assim como Josué tomou posse, junto com o povo de Israel, da terra prometida. A terra prometida significa para nós hoje a vida vivida no máximo do seu potencial. A terra prometida também é uma figura do céu, que um dia nós chegaremos lá. Quem quer ter uma vida abençoada aqui? Dá um glória a Deus. Olha o que diz o Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado fala de abençoado. Feliz é o homem, a mulher que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Versículo 2 do Salmo 128 diz: ele comerá do fruto do seu trabalho, feliz será e tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Não é meia boca, não é mais ou menos, não é umas coisinhas. Tudo vai bem. Se você andar nos caminhos do Senhor, na justiça do reino de Deus, você será bem-aventurado. Coloca a mãozinha no seu coração e fala comigo: eu sou bem-aventurado. Tudo vai bem. Terei sucesso. Terei bênçãos, terei promessas, terei prosperidade, terei felicidade, porque eu sou de Jesus. Receba Jesus em seu coração, tenha aliança com Cristo, se submeta ao senhorio de Jesus através da obediência, meu irmão. Obedeça a Jesus. Tenha uma vida consagrada que atraia a presença abençoadora de Deus. Te consagra a Deus. Te dedique ao Senhor. Deus já te deu suas bênçãos. Estão lá no lugar celestial, diz Efésios 1:3. Toda sorte de bênçãos estão disponíveis para nós em Cristo Jesus. Toma posse. É direito seu. Amém? Toninho, tira lá aqueles brinquedinhos lá, tá fazendo muito barulho. Dá um toquezinho lá para as crianças, tá? As crianças ganharam uns brinquedinhos novos. Eles ficam apertando aqueles marrequinhos. Ah, essa piazada é demais, né? Voltando aqui, irmãos, Deus já te deu suas bênçãos. Tome posse pela fé. Amém? Quem vai entrar na Canaã de Deus? Aí dá um glória a Deus. Quem vai entrar na terra prometida? Quem quer ir para o céu junto com o pastor Giovanni?
Amém? Quem quer viver a vida no máximo do potencial? Eu quero. Quem quer comer manteiga e mel, como diz a Bíblia? Se atentamente ouvires a minha voz e me obedecerdes, diz o Senhor, manteiga e mel comereis. Gente, eu adoro manteiga, eu adoro mel. Lá em casa não falta, eu não deixo faltar manteiga, pode faltar tudo. Mas pão e manteiga não pode faltar. Sim ou não? Né? Às vezes você chega finalzinho da tarde, né? Aquela broca, aquela fome. Chegou em casa. Eu hoje mesmo fiz isso, fui na padaria, abri aquele pãozinho assim derretendo, passa aquela manteiguinha, joga aquele melzinho por cima e ó. Oh glória! Uma coisa tão simples. Só que na Bíblia, meus irmãos, é um símbolo da prosperidade, da vida abençoada que Deus tem para você. Às vezes você vai na casa da vovó, da mamãe, né? Aí tem aquele pão caseiro que saiu do forno agora, você corta aquela fatia, né? Aquele pãozinho quentinho, daí você passa a manteiga, ela vai derretendo assim. Aí você joga o melzão em cima assim. Isso na Bíblia é um símbolo da vida de sucesso, da vida de prosperidade, da vida abençoada que Deus tem para mim e para você. Quem recebe essa palavra de manteiga e mel, de bênção e de prosperidade, irmão? Eu creio nessas coisas. Irmãos, eu nunca tive muito dinheiro, nunca tive. Nunca tive. Eu nunca tive assim, eu tenho um monte. Nunca tive. Eu sempre tive pouquinho. Sempre um salário limitado, salário de pastor, obreiro. Eu me lembro quando eu comecei o ministério, eu ganhava meio salário mínimo. Quando eu fui missionário no México, eu cheguei a passar fome, gente. Quase pouca gente sabe disso. Eu cheguei a passar fome. Não é porque Deus falhou, é porque Deus está testando o meu coração. Se eu ia ser um homem firme, ou ia ser um obreiro meia boca. Eu me lembro que no México, quando eu estava estudando, eu era missionário, eu não tinha condição financeira de fazer 3 refeições por dia. O que eu fazia? Eu fazia 2. E quando Deus provia de forma sobrenatural, através dos irmãos, eu recebia uma 3ª. Eu comia de manhã cedo e no final da tarde, para não passar muita fome. Irmãos, mas tudo isso foi para me testar, para Deus formar o caráter dele em mim. Amém? Às vezes Deus permite que situações difíceis aconteçam conosco, porque Ele quer quebrar as nossas estruturas de orgulho, quebrar as nossas estruturas interiores e nos ensinar que existem coisas que são mais preciosas do que as coisas dessa terra. Eu tive experiências assim sobrenaturais com o Senhor lá no México. Coisas assim fenomenais. O carinho dos irmãos, milagres que Deus fez, extraordinários, em meio às dificuldades. E em tudo isso, desde da simplicidade dos meus primeiros anos de ministério até os dias de hoje, tudo isso que Deus fez, irmãos, foi para que eu mantivesse um coração simples na presença do Senhor. Quer tenha muito, quer tenha pouco, o mesmo coração diante do Senhor. Amém? Quer esteja com o presidente, com o rei, ou quer esteja com o irmãozinho ali, simples, o mesmo coração diante do Senhor. Amém? Eu não mudo. Quem me conhece sabe. Eu posso estar com um mega milionário, ou posso estar com um irmãozinho simples, de tudo. Eu sou a mesma pessoa. Eu não faço distinção por questões financeiras. Os irmãos que me conhecem mais tempo sabem.
Como é que Deus forjou esse coração? Através das dificuldades. Vocês terem uma ideia, irmãos, eu fiquei 3 anos como obreiro na nossa igreja, cortando a grama da igreja por 3 anos. A grama da chácara da igreja por 3 anos. Várias vezes eu estava cortando a grama, de repente quando eu ia fazer o corte da máquina, eu pegava um formigueiro, e aquela formiga vinha para cima de mim, entrava na roupa, me mordia inteiro. E eu me lembro que eu tinha que largar todo o equipamento, sair correndo, pular num lago. E às vezes eu saía daquela situação, eu falava, Senhor, mas por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso, Senhor? E aí o Espírito Santo falava, porque eu quero te dar um coração simples, como o meu coração. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu esnobava as pessoas de ofício simples. Sabe o que Deus fez? Fez eu trabalhar com coisas simples para aprender a valorizar as coisas simples desse mundo. Aprender a valorizar as pessoas simples, o jardineiro, o lixeiro, o açougueiro, o padeiro, o peão de obra, o auxiliar de pedreiro. Ali, cortando a grama da chácara da igreja, Deus estava forjando o coração de um pastor. Amém? Você acredita nessas coisas, irmãos? É assim que Deus faz. Através das lutas, dos problemas, das dificuldades, Deus está construindo coisas no nosso interior, para que Ele nos leve para lugares maiores. Muitas vezes Ele vai dar coisas simplórias, simples, para testar o nosso coração, e para formar em nós um coração semelhante ao coração de Deus, que não faz acepção de pessoas, que não diferencia o pobre do rico, quem tem muito de quem tem pouco, quem é mais influente de uma pessoa que não tem influência nenhuma, do super sábio ao iletrado. Tenhamos o mesmo coração. Amém? Quem quer ter um coração assim? Dá um glória a Deus. Irmão, não interessa se você tenha muito ou tenha pouco. Tenha um coração simples. Assim como era simples o coração de Jesus. E hoje, graças a Deus, eu tenho acesso a pessoas importantes. Eu já fui conselheiro de prefeito. Hoje eu sou mentor e conselheiro de uma das pessoas mais importantes da nossa região, na nossa cidade. Então assim, irmão, se você quer galgar lugares altos no Senhor, tenha um coração singelo. Amém? Você vai ter acesso a todo tipo de gente, porque Deus vai encontrar em você um coração correto. Presta atenção, irmão, Deus lê, não é somente aquilo que a gente faz. Deus lê o nosso coração. Fala comigo, Deus lê, não apenas aquilo que eu faço, mas Deus lê, primeiramente, o meu coração. Tudo que Deus precisa encontrar em nós é um coração correto, singelo, simples, que não faz acepção de pessoas, conectado com o céu, um coração cheio de fé. O documento de Deus, que é a palavra de Deus, já foi selado pelo sangue de Jesus, já foi entregue para nós. Então tome posse da terra prometida que Deus tem para você. Amém? Tira os invasores de lá, que são os demônios. Tira os invasores da terra prometida que Deus tem para você. Você tem autoridade e poder para desfazer todo o mal que te assola. Amém? Lucas 10, 19, eis que nos deu
Jesus, né? Poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, que são demônios. E sobre todo o poder do maligno, e nada vos fará dano algum. Agora olha a continuação desse versículo. Alegrai-vos antes, não porque os demônios se submetem a vocês. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Amém? Levanta as duas mãos comigo e fala: Senhor, obrigado, porque o meu nome está escrito no livro da vida. A minha alegria, irmão, não é que o demônio escuta o que eu falo e sai. Não é porque o demônio se submete quando eu oro, ele tem que sair. A minha alegria é porque o meu nome está escrito no céu. É porque eu sou filho de Deus, eu tenho autoridade no mundo espiritual. E essa é a minha alegria. Ter toda a autoridade nos céus e na terra, porque Jesus conferiu para mim e para você toda a autoridade através da fé. Expulsar demônio é um ato de fé. Ou você tem fé, ou você vai sair correndo do endemoniado. Vai passar vergonha diante de um endemoniado. Ou você acredita que aquilo que você está decretando, eles têm que te obedecer, porque Jesus está contigo, o Espírito Santo está sobre você, ou então você vai passar vergonha, porque não crê que você tem autoridade. Expulse os invasores da sua terra, da sua casa, da sua família, dos seus negócios, do seu dinheiro, das suas posses, daquilo que Deus confiou a você, e tome posse da terra prometida que Deus tem para você. Amém? Quem crê nessas coisas? Fala glória a Deus. Quais são os 3 elementos da fé? Conhecimento, projeta lá. Conhecimento, depois aceitação e por último apropriação. Fala comigo, conhecimento, aceitação e apropriação. Primeiro você precisa conhecer, depois você precisa aceitar, crer com o seu coração. E terceiro, você precisa tomar posse. É meu, é direito meu, eu sou filho de Deus. É minha herança, Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário. Eu vou expulsar os invasores, os demônios, e vou tomar posse da vitória do Senhor sobre a minha vida. Amém, irmãos? Para terminar, Moisés fez maravilhas no Egito. As 10 pragas, a glória no templo, o Monte Sinai. Israel passou pelo Mar Vermelho e venceu os seus inimigos. Josué venceu batalhas tremendas e tomou posse de Canaã. Raabe escondeu os espias e foi poupado da morte, teve a genealogia, entrou dentro da genealogia de Jesus. Elias orou e desceu fogo do céu, num altar todo molhado. Eliseu orou e ressuscitou mortos e salvou vidas da fome. João Batista pregou no deserto o arrependimento e apontou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maria entregou o seu propósito de Deus e será lembrada como agraciada. Pedro e João oraram na Porta Formosa, curaram um coxo de nascença e o milagre aconteceu naquela porta. Paulo pregou o evangelho com poder e levantou igrejas poderosas. Tudo isso através do quê? Da fé. Fala comigo, justo viverá pela fé. Exerça fé nas coisas pequenas do seu dia a dia. Exerça fé. Tem uma irmã preciosa, né? Reconciliou com Deus há uns 2 meses atrás. Eu tenho ensinado isso para ela, né? Através do processo de discipulado. Ela está toda encantada de ver como é que a fé é real. Ela começa a exercitar, orar e tal, e Deus
fazendo coisas maravilhosas na vida dela. Por quê? Porque ela está exercendo a fé. Exerça a sua fé. Se creres, verás o quê? A glória de Deus. Fala comigo, se eu crer, eu verei a glória de Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Robson, pega ali o violãozinho, fazer um fundinho, qualquer tonalidade, tá? Glória a Deus. Agora nós temos um músico, pastor, pode terminar com alguém tocando, graças a Deus, amém? Ó, o Robson é oração de fé da nossa equipe de intercessão. Ele e a Pri vieram para o nosso meio como fruto do exercício da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos orado, profetizado, músicos, novas famílias, novas pessoas. Hoje nós estamos orando aqui e Deus vai fazer, irmãos, coisas tremendas aqui nesse lugar. Coloque-se de pé, meu irmão, minha irmã, preciosos. Isso, louvado seja o nome do Senhor. Você que precisa de um milagre de Deus na sua vida, você que está passando por um momento difícil, um momento de luta, de dificuldade, de problema, saia do seu lugar, vem aqui na frente, nós queremos orar por você, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Saia do seu lugar, vem aqui na frente, nós queremos orar pela sua vida, em nome de Jesus. Isso, continue orando, meu irmão, continue estendendo as mãos assim aqui para frente. Vamos criar uma atmosfera de adoração, de louvor, de milagres aqui nesse lugar. Saia do seu lugar, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Isso, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Você que precisa de um milagre, você que precisa de uma intervenção sobrenatural na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, está passando por algum momento de luta, de dificuldade, algum problema, você não está dando conta, mas você quer uma intervenção divina. Essa é uma noite de milagres, é uma noite de bênçãos, em nome de Jesus. Quero chamar as intercessores, vem cá, Neide, Nena, Romilda, Edmilson, vem aqui na frente, Edmilson, me ajuda aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Rafa, vem aqui para frente. Isso, vamos orar por essas pessoas. Vem aqui, cada um escolha uma pessoa. Vem aqui, ó, na frente da pessoa aqui, tá? Começa a orar por essa pessoa. Vem, Zé. Aqui, ali, aqui. Aninha, vem. Aqui, ó. Ana, aqui, ó. Lá, ó. Lá, Neide. Isso. Tá. Glória a Deus. Aleluia. Pode vir, Toninho, também. Orar aqui junto com nós. Aleluia, Deus. Começa a orar comigo, querido. Começa a falar com Deus. Estenda as suas mãos aqui para frente. Aleluia, Deus. Aleluia. Você vai orar por ela. E ele aqui, tá? Pelo Zé. Isso. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar essas vidas diante do teu altar. Senhor, essa igreja é feita de pessoas simples, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de oração, que na singeleza do seu coração creem que a sua oração tem poder. Senhor, obrigado por esses intercessores, obrigado por esses homens e mulheres de Deus, que juntamente conosco têm orado em favor dos teus filhos, têm orado em favor do teu povo, Pai, todas as quartas-feiras aqui. Pai, nós queremos orar em favor de cada um deles. Pedimos portas abertas, pedimos milagres na família, milagres e maravilhas, ó Deus, que só o Senhor pode fazer. Senhor, nós queremos te conhecer. Senhor, nós nos apropriamos da tua verdade, das tuas promessas. Senhor, nós tomamos posse daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida.
Senhor, queremos ser uma comunidade do amor, uma comunidade onde pessoas simples oram por outras pessoas. Senhor, uma comunidade de homens e mulheres simples, pecadores arrependidos, que oram uns pelos outros, e o Senhor opera milagres e maravilhas através da fé simples, genuína dos nossos irmãos. Senhor, derrama a tua glória sobre cada um deles e delas, manifesta o teu poder sobre o teu povo, Pai. Aplica a tua justiça, a tua graça, a tua misericórdia, as tuas compaixões, ó Deus. Senhor, eu não sei aquilo que os meus irmãos estão vivendo, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor sabe da dor, o Senhor conhece o problema, a dificuldade. Senhor, opera com poder, faz maravilha no meio dos teus filhos, derrama a tua glória, derrama o teu poder, opera em favor daqueles que invocam o teu nome. Tu és galardoador daqueles que te buscam, Senhor, e aqui nós estamos buscando a Deus, Senhor, estamos buscando a tua presença, estamos buscando a tua face, estamos declarando que Jesus de Nazaré é o Todo-Poderoso, é aquele que opera milagres e maravilhas. Em todo aquele que crê, verá a glória de Deus nesse altar. Senhor, nós abençoamos cada um deles, em nome de Jesus, do alto da cabeça, a planta dos pés, o Senhor respondendo, Pai, o clamor dos seus corações, trazendo a resposta, trazendo o milagre, trazendo a bênção, Pai, derramando a tua graça, a tua glória sobre cada um deles, em nome de Jesus. Destruímos todo o poder do inferno, todo o levante de Satanás, tudo aquilo que o diabo tem tentado fazer contra a vida dos teus servos, vão caindo por terra, derrotados agora, em nome de Jesus. A vitória do Senhor Jesus se estabeleça, o império das trevas seja destronado, o reino de Deus seja estabelecido sobre os filhos de Deus, e a glória do Senhor apareça, transformando realidades, vidas, famílias, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Oh Deus! Amém, glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar, querido. Vai nessa fé, creia no milagre, na bênção de Deus. Amém? Irmãos, nós somos uma igreja simples, pessoas simples, que oram uns pelos outros. Claro que essa turminha que eu chamei aqui na frente, são irmãos preciosos, maduros na fé, pessoas que eu conheço a vida, caráter, mas são pessoas simples como você, como eu, como qualquer um de nós. Às vezes a gente acha que tem que ser um super homem, uma super mulher, para o milagre acontecer na minha vida. Não. Deus usa pecadores arrependidos, que se colocam debaixo da unção do Espírito Santo. Pessoas simples como você, como eu, podem ser usados poderosamente nas mãos de Deus. Amém? Levante as suas mãos comigo, eu quero encerrar abençoando a tua vida. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te encha com a paz do Senhor, que excede todo entendimento, que o shalom de Deus, a paz que prospere, esteja sobre você, a tua casa, a tua família, que a glória de Deus te revista por cima, por baixo, à frente, atrás, em todas as direções, você, a tua casa, a tua família, sejam guardados pelo poder de Deus. Que o sangue de Jesus te purifique de todo pecado, te lave e te faça mais alvo do que a neve. Que você tenha uma semana de bênção, um mês de triunfo, de vitória, de prosperidade, em nome de Jesus. E que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito até a volta de Jesus de Nazaré. Amém? Quem crê nessas coisas, dá glória a Deus. Fala comigo, eu recebo o meu milagre
a minha bênção, pela fé, em nome de Jesus. Amém? Domingo, 9 horas e às 19 horas, estamos juntos em nome de Jesus. Vai na paz, Deus seja contigo. Volte sempre na quarta-feira, traga amigos, traga pessoas, traga colegas de trabalho.